perdi. Esse cara é tonto, mano. Os reinos bárbaros, então, você vai ter uma relação horizontal entre suzerano e vassalo. Ou a relação de vassalagem. O que é isso? Então, de novo, eu vou para a guerra. Aí eu vou para a guerra com o Hugão. O Hugão me ajuda e a gente consegue vencer a batalha. Eu faço o que com ele? Eu promovo o Hugão à condição agora de ser o dono de uma terra. Dele poder representar um reino. E para fazer isso, a gente vai estabelecer o seguinte acordo. Então, ó, o Hugo vai ser obrigado a me auxiliar militarmente ou monetariamente, a ser fiel e a me dar conselhos. E eu, em troca, darei o feudo para ele, essa quantidade de terra da qual ele vai ser o cara que vai poder mandar na terra, e eu vou protegê-lo. Se alguém tentar brigar com o Hugão, se alguém tentar tomar as terras do Hugão, eu posso lá e proteger ele em relação a isso. Essa é a relação de suzerania e vassalagem. O Hugo podia pegar a terra dele e dividir entre o Lucas e o Heitor? Podia. Com isso, eu quero dizer o quê? Você, na Idade Média, você podia ser suzerano e vassalo ao mesmo tempo. O Hugo, no exemplo que eu dei, ele era meu vassalo, mas se ele desse um pedaço de terra para o Lucas e para o Igor, ele ia ser suzerano do Igor e do Lucas. Todos nós éramos nobres, ou seja, todos nós éramos da mesma camada social. Todos nós éramos poderosos nesse sentido, nessa estrutura social. Então, ó, não esquecer, relação horizontal, dois nobres fazem o acordo entre eles, o suzerano é o que doa a sua terra, vassalo é o que recebe a terra e promete ajudar o outro em relação a isso. Aqui, o que vocês têm que tomar cuidado? Com a mente, o pensamento que vocês têm do mundo contemporâneo. Que vassalo e vassalagem parece uma coisa horrível. Parece que você é empregado da pessoa. Só que na Idade Média não tinha essa conotação. Você tinha um acordo, mas era um acordo entre iguais. A cerimônia de vassalagem se dava, e aí vocês já devem ter visto alguma coisa parecida em filmes, eles pegavam uma espada, e aí com a espada você ia lá e você fazia o juramento. Gostei da espada, hein, Rafa? Gostou, né? Eu roubei da Mafaldinha, a espada da Pode Nela, crer. para Entendi. poder dar essa aula. Eu preciso roubar alguns Aí sim, hein, mano. instrumentos da Nela, a Princesa Corajosa. Vocês vão Tem que aprender muito com a fortalecer, Nela, né, mano? Princesa Pode crer. Corajosa. Mas a relação, então o cara ia lá, passava a espada aqui no seu pescoço e você jurava que você iria agora ser um cavaleiro. É uma sociedade que a gente vai falar muito sobre os cavaleiros. O que serão os cavaleiros? Serão esses nobres que querem ser dono de feudo. Por quê? Por uma questão muito simples. Então, vamos imaginar uma família na Idade Média. Uma família na Idade Média que o pai ganhou o feudo, então ele tem o feudo, e aí ele tem 4 filhos. Se ele dividir a terra dele entre esses 4 filhos, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar mais pobre. Porque quantidade de terra era a quantidade de riqueza que você tinha na Idade Média. Então, como que era feita essa passagem de herança? Só tinha direito à herança o filho mais velho. Então, vamos supor que o Igor é o mais velho. Então tá, então o Igor vai ser o cara que vai receber as terras. O Daniel é
É o segundo filho. O segundo filho do senhor feudal, ele vai para a igreja. Ah, mas ele não gosta, ele não quer, ele não tem nada a ver, não importa. Uma maneira de você ter poder e prestígio, da sua família ter poder e prestígio, era você fazer parte da igreja. Mas, Rafa, só padre? Não. Se você fosse uma pessoa influente, você podia chegar a papa. Imagina a sua família. Você tem um feudo gigante e o papa é seu irmão, é seu tio. Era uma posição de poder, de destaque. E agora, o segundo e o terceiro filho, o que sobrava para eles? Sobrava para eles tentar ser um cavaleiro. Então, sobrava para eles treinar toda a questão da luta, da guerra, e ir morar num castelo. Onde um senhor feudal podia entrar em guerra com outro lugar e você se mostrando um bom cavaleiro, você se mostrando alguém que conseguia combater isso de uma maneira muito boa, você podia ganhar um feudo para poder ser um senhor feudal. Para poder estabelecer-se como um vassalo e, a partir disso, você podia cuidar do mundo ao seu redor. Enquanto você está tendo as invasões bárbaras, guerra é o que não falta. Vai chegar uma hora que essas guerras vão começar a ficar mais difíceis. O que vai acontecer? Os torneios de cavaleiro, também que aparecem muitos nos filmes. Quando dois caras montam no cavalo e aí passam com aquela lança um do lado do outro para ver quem cai primeiro. Era melhor fazer isso do que você ter que fazer uma guerra. Então aí com isso você treinava. Era uma obrigação dos nobres serem bons guerreiros. A sociedade esperava que os nobres protegessem aquela sociedade. Eu falei com vocês há poucos slides atrás, ó. A gente está falando do medo. Você vai buscar proteção. O que vai ser o feudo? Um lugar protegido. Um lugar protegido por guerreiros, nobres guerreiros. Nessa sociedade, o mais importante, o super topzera, senhor feudal. Depois, o clero. Depois, os nobres e guerreiros. Por último, os servos. Quem são os servos, Rafa? Presta atenção aqui. Essa é uma parte importante da aula. Os servos vão estabelecer uma relação agora que vai estar envolvendo uma outra relação. Uma relação vertical. A pessoa precisa de emprego, a pessoa precisa de cuidados e ela vai bater lá no feudo e falar, ó, por favor, eu fico na sua terra, fico preso na sua terra e eu vou pagar com o trabalho agrícola que eu fizer para você. E aí agora você vai ter o feudo sendo criado e essas pessoas trabalhando dentro do feudo. Primeiro ano, presta atenção aqui. Servo é diferente do escravo. Jamais confunda essas duas coisas. Servo é uma coisa, escravo é outra, completamente diferente. Você não pode misturar esses dois termos. O escravo é uma mercadoria. Eu compro, eu vendo, eu faço o que eu quiser com ele. Eu posso castigar ele fisicamente, eu posso matar. Do mesmo jeito que eu posso pegar meu celular e tacar ele no chão. Tenho direito. Não tem nenhum problema em eu fazer isso com ele. Não existe um problema relacionado
a isso. E agora, com o servo? Com o servo, não. Com o servo, eu vou ter vários problemas e várias questões. O servo vai fazer um juramento de sangue com o senhor feudal, no qual ambos vão prometer cumprir esse juramento para sempre. E aí, quando eu estou falando para sempre, é para sempre mesmo. Ou, se a gente estivesse na Idade Média, a Mafaldinha é minha herdeira. Ela pode expulsar a família do Heitor, que fez o acordo comigo? Não. O filho da Mafaldinha, o neto da Mafaldinha, o tataraneto da Mafaldinha, ele vai poder virar e falar assim, ó, aquele acordo que o trisavô Rafael fez não vale. Não pode. O servo vai estar preso à terra. Não importa se a terra é minha, se a terra é da Mafalda, se a terra é de quem for. Ele está preso à terra. Então vamos supor que de repente eu vou para a guerra e por um acaso eu perco a guerra para o Daniel. O Daniel, quando toma conta do meu feudo, ele domina o feudo com todos aqueles servos. Ele não pode expulsar os servos e os servos não podem querer ir embora só porque é o Daniel que vai governar as coisas, apesar de ser o Daniel. Sim, você não pode estabelecer essa questão. Vai ser decidido para sempre que as pessoas estão ligadas àquele lugar. Então, agora, no feudalismo, você vai ter essas duas questões. Então, a relação entre suzerano e vassalo, a relação entre o senhor feudal e o servo, e dentro do feudo, esse lugar protegido, esse lugar autossuficiente. Como ele tem medo do que tem lá fora, ele vai produzir tudo o que ele precisa lá dentro. Se ele está produzindo tudo o que ele precisa lá dentro, então ele não quer comércio. Ele não quer estabelecer relação comercial com o que tem fora. E uma das situações para você poder ganhar, você, senhor feudal, ganhar com tudo isso, é você obrigar o servo, além de trabalhar nas suas terras, a pagar outras questões, como, por exemplo, a corvéia, o trabalho compulsório no manso senhorial. A produção toda ia para o senhor feudal. Então, você trabalha na terra do senhor feudal e tudo vai para ele. A talha, dentro do manso, dentro da parte da terra que era dos servos, eles tinham que uma parte dar para o senhor feudal. A banalidade, que era o pagamento de equipamentos. Aí você fala assim, mas ele podia evitar o equipamento? Até podia, mas era fácil? Não. Por exemplo, você plantava trigo. Beleza, você tem o trigo, mas só o trigo dá para você aproveitar o melhor que ele tem? Não, você precisa do moinho para transformar o trigo em farinha. E aí, quando você ia precisar do moinho para transformar em farinha, você tinha que pagar uma parte para o senhor feudal. Você transformou em farinha e agora você quer assar um pão. Você precisa pagar por isso. Você precisa guardar alguma coisa no celeiro, no silo. Paga também. Uma das obrigações servis mais famosas, que existe até hoje, com outro nome, com outras questões, é o dízimo. O que é o dízimo da Idade Média? O dízimo da Idade Média é, dentro do feudo tinha uma igreja, tinha um padre, às vezes mais de um, que moravam ali. E eles sobreviviam naquela sociedade a partir do quê? Do dízimo. Todos os servos eram obrigados a dar 10% do que eles ganhavam, por isso dízimo, para a igreja, para sustentar essa igreja e esses membros da igreja a partir disso. Nessa sociedade vai se criar um discurso de que as camadas sociais tinham cada uma obrigação. Um eram rezar, outros eram guerrear e outros eram trabalhar.
Vai ter um cara que vai usar a expressão de que a sociedade feudal é um corpo. As pernas e os braços são os servos que produzem o alimento. O coração é o nobre, o guerreiro, o que é valente, o que combate. E o clero é a mente. É aquele que vai planejar, aquele que vai governar, aquele que vai cuidar dessa sociedade. E que, como num corpo, cada um tem a sua função. E cada um cumpriria com a sua função sem questionar a outra, sem dizer que a outra estava errada. E aí aqui, para tentar já começar a concretizar esse feudalismo, essa explicação que a gente tem. Então, feudalismo é o resultado de tudo isso. O fim do Império Romano, as pessoas vão procurar a ruralização, a transformação da criação dos reinos germânicos. Desses reinos germânicos, o colonato vai ser o sistema de servidão, a vassalagem vai ser a distribuição de terras. A união dessas duas coisas vai dar no feudalismo. O que é feudalismo? É esse mapa conceitual que a gente tem aqui embaixo. Servidão, economia de subsistência, comércio reduzido. Por que você tem o comércio reduzido? Porque você tem uma economia de subsistência. Por que você tem um enfraquecimento do poder central? Porque você tem uma relação de vassalagem e de servidão. Todo feudo era um mini-mundo. Você tinha alguém que mandava em tudo. Você precisava, não existia a ideia de obedecer a uma regra maior do que o senhor feudal. O senhor feudal era um poder muito descentralizado. Fazia parte, justificava essa descentralização a igreja. Por isso o cristianismo vai crescer tanto. A divisão e essa separação vão ser justificadas a partir dessa ideia da sociedade estamental. O que era uma sociedade estamental? Você nasce nobre, você morre nobre. Você não vai se tornar um servo. Você não vai cair de categoria. Você vai sempre estar naquela condição. Então, com isso, a gente entende o feudalismo, um sistema que era baseado em duas relações, a de vassalagem e a de servidão. De vassalagem igual para igual, servidão eu em cima, você embaixo. Uma economia de subsistência acaba gerando um comércio reduzido. Porque já que eu não tenho circulação de moeda, já que eu produzo tudo que eu preciso, o comércio perde razão. Para justificar tudo isso, você vai precisar do cristianismo. Dizendo que Deus escolheu que a sua condição fosse aquela. Então, agora, nessa sociedade europeia medieval, você vai ter essa organização desse mundo. Dessa maneira de pensar, dessa maneira de existir, dessa maneira de estar nesse mundo, nesse momento. Tudo bem?